Olá pessoal, Ariel aqui diretamente do Rio de Janeiro. Que bom que você está aqui para mais um vídeo. Hoje eu queria falar de um tema muito importante que tem rondado a minha vida de maneira muito forte, que eu acho que é uma noção que não está tanto no senso comum. Eu acredito que o meu público em si não conheça esse termo, que é a soberania alimentar. O que é uma soberania alimentar? Primeiro, vamos fazer um histórico. Você tem um jantar, uma família jantando, e ali você tem arroz, feijão, uma carne, pratos cheios, lá tudo reunido. De cara, a gente consegue perceber quem são essas pessoas pelo que elas estão comendo. Mas se você analisar bem isso que parece um jantar super saudável, às vezes o arroz tá cheio de agrotóxico. A comida tá amarela porque foi feita com condimentos ultraprocessados. Em vez de ter temperos naturais, tinha uma série de procedimentos químicos para deixar o prato umami, com o famoso glutamato monossódico. Não sabe o que é isso? Vai ver lá o Sazon. Quase tudo que você tem hoje industrializado tem isso. Ele é um realçador de sabor. O feijão já perdeu muito nutriente só no transporte até sua mesa. E a carne, ela não é de boa qualidade, porque a carne de boa qualidade realmente foi exportada para o exterior, para ser vendida em dólar, e os produtores de carne lucrarem muito mais. Então, de primeira, você já consegue perceber que numa mesa simples de jantar existem vários fatores políticos, econômicos e sociais representados numa mesa. E aí, geralmente, eu tenho esse caso aqui na minha família, tem lá a criança mais nova que se recusa a comer arroz e, em vez disso, vai tentar abrir um biscoito, um ultraprocessado, cheio de açúcar, gordura saturada e quase nenhum valor nutricional envolvido ali. Você quer simplesmente comprar um chocolatinho no supermercado. E você compra lá um chocolate, mas se você olhar o rótulo, quase tudo ali é açúcar e gordura. Mal tem chocolate. Sequer tem manteiga de cacau, que é substituída por outros condimentos que tornam o chocolate quase tudo menos chocolate. É quase sabor chocolate, não necessariamente um chocolate. O iogurte agora é bebida láctea, o leite condensado também é uma outra coisa, e assim por diante. Portanto, percebe-se logo de cara que comer não é só um ato, é um campo de batalha, é uma representação da sociedade e de tudo isso que a gente tem conversado. Todo esse sistema que pode adoecer a gente. Tampouco é um ato neutro, visto que os produtos e a qualidade deles se distribuem, se ele é para exportação, se ele é para o mercado interno, se ele é para os mercados mais ricos, para os mercados mais pobres, ele é regulado pelo preço. E quando você percebe que nesse momento atual aqui, para não datar tanto o vídeo, que o Trump fez as taxas, e as taxas na carne faz com que seja mais interessante vender carne e outros produtos taxados para o mercado interno, só que o mercado interno vende mais barato. E aí muitos produtores estão pensando na possibilidade de destruir parte da produção, estamos falando de destruir comida, para eles manterem o lucro e não venderem mais barato, porque diminuindo a oferta de itens, né, de alimentos, você consegue cobrar mais caro, tentando equiparar a partir da destruição de alimentos o preço, um pouco do preço que se perdeu por não estarem mais exportando para os Estados Unidos. A gente percebe que o alimento, acima de ser algo para nos nutrir, ou melhor, para nos suster, é um produto. E quem o produz não o produz para alimentar, mas para lucrar. A ponto de, mesmo tendo pessoas passando fome, é interessante para o mercado destruir produção para manter o preço. Portanto, logo de cara, comida é política e comer é um ato de resistência e um ato político. Por isso, quando a gente falava antes de insegurança alimentar, ou seja, pessoas que não sabem se terão o que comer, e se falava em acabar com a fome, em acabar com a insegurança alimentar, isso não é mais suficiente, porque se alimentar uma pessoa comprando para ela um montão de fandangos, um montão de sucrilhos, ou melhor, vão representando aqui, comprando um hambúrguer de fast food, porque é mais barato. Em alguns países como os Estados Unidos, um Big Mac é mais barato do que um saco de arroz, e a pessoa ela não morre de fome, mas ela fica subnutrida. Ela come um alimento de qualidade inferior, ultraprocessado, que todos os elementos que estão ali naquele alimento não só não são totalmente esclarecidos, como também não são totalmente estudados. O que se sabe é que um consumo constante a longo prazo pode sim causar câncer e problemas na saúde. Então o problema não é só Coca-Cola Zero. O problema é que você come Coca-Cola Zero no almoço, na janta,
tá temperando com sazão, come um biscoito recheado, depois você tem uma lasanha congelada e etc, etc. Você vai fazendo toda a sua alimentação cheia desses itens. Você come um chocolate que não é chocolate, você faz um doce que não é um doce, você come uma comida que não é comida, comida que nem os decompositores o querem. Isso a longo prazo, a partir dessa exposição constante, pode muito provavelmente causar problemas de saúde. Por conta disso, comer não é só sobreviver. E eu vou apresentar a soberania alimentar em camadas. A primeira camada é muito simples. Comer é viver. Nesse sentido, a gente precisa estar nutrido com a comida que a gente come. Esse é o primeiro elemento muito importante a se estabelecer do que seria uma soberania alimentar. Eu não estou falando de a gente comer trufas no jantar, pieiras e caviar. Eu estou falando de comida simples, arroz e feijão na mesa. Mas arroz de qualidade, sem agrotóxicos, com alto valor nutricional, um feijão bem feito com temperos que realçam o sabor de maneira natural e compõem e emulsificam aquele alimento maravilhoso, uma comida que realmente deixa o nosso corpo saudável. Esse é o primeiro estágio da soberania alimentar que eu posso estabelecer aqui de maneira didática no vídeo. Segundo os dados do IBGE de 2022, 33 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar grave. Então, claro que a gente tem que combater a fome, mas para fechar de fato a água da torneira, essas pessoas também precisam estar nutridas, não apenas alimentadas. Existem várias pesquisas mostrando que a qualidade alimentar é ligada à renda. A pessoa não tem hábito de comer, hábitos de realmente ter refeições. Existem pessoas de camadas mais baixas que consigo ver empiricamente no meu entorno, que às vezes jantam açaí, que é barato, e enche de leite em pó, e como o açaí você pode colocar os acompanhamentos, a pessoa enche de acompanhamentos e aquela é a janta da pessoa. É mais barato, às vezes, do que comprar um gás. Daqui a algum tempo, quantos casos de câncer vão ser datados como decorrentes de alimentações ultraprocessadas? Segunda camada da soberania alimentar, a consciência política envolvendo alimento. Quem decide o preço das coisas? Porque um leite é cheio de aditivos e o outro não é. E eu gosto muito de sucrilhos. Eu gosto muito de sucrilhos. Mas sucrilhos é um alimento ultraprocessado que tem uma quantidade de açúcar absurda. E foi criada a versão sucrilhos menos açúcar, 60% menos açúcar. Ela tem menos ingredientes, que é menos açúcar. É a mesma receita com menos açúcar. É mais caro. Ah, mas a demanda é menor. Mas é mais caro porque é um produto mais saudável. O que realmente, de fato, faz esse alimento ser mais caro é a aparência dele de premium, por ele ser mais saudável. E a versão quase nenhum açúcar dos sucrilhos é o Corn Flakes, que é da Kellogg's, empresa dona dos sucrilhos, e ela é a mesma fórmula, só que ela tem menos açúcar e não tem o símbolo em cima de alto em açúcar adicionado. Portanto, estabelecendo aqui essa segunda camada de adicionar um interesse político, ou seja, precisa, para resolver essa questão de política pública, a gente precisa de uma construção pensada na sociedade como um todo, precisa ter ações dela mesma, incluídas aí que entra a soberania alimentar, que já começa a tomar forma. A partir da percepção de uma falta de nutrição, percebe-se a importância de se apoderar do ato de lutar pela nutrição politicamente. E quando eu falo politicamente, não atribuo a minha fala a partido. Eu não estou falando em fazer campanha política, eu estou falando em fazer política pública. E se você não entende que é uma política pública, é você chegar para um vereador, para um legislador, governador, um prefeito e propor pautas de mudança, propor ações, criar projetos e angariar fundos em órgãos de fomento, em editais, e criar e lutar e basear e protestar por uma política que comece a resolver esse problema. É cobrar do Estado o seu trabalho. Isso que é a política que eu tanto vou falar nesse canal. Política como ato, como representação, e não como o método que está hoje de polarização política. A polarização política, que parece um time de futebol, nós e eles, não é política. Política é o ato fundamental de existir em sociedade, de interagir com outros seres humanos, se organizarem enquanto comunidade. Então é isso que a gente precisa acordar e entender. Comer bem é direito de todos e precisa ser pautado politicamente. E qual que é a pauta em questão? Conforme diz o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, soberania alimentar, o direito de decidir o que produzir e consumir, respeitando as culturas locais e garantindo autonomia. Como é que a gente faz para o produto de melhor qualidade, sem agrotóxico, custar mais barato?
que é necessário a gente pautar, mas é uma questão de mercado, porque então como é que a gente faz ficar mais barato? Existem algumas respostas possíveis para isso. Imaginem comigo, pensem comigo como é que é a situação política do Brasil. Você tem uma concentração em latifúndios, que é um latifúndio, galera, que está aqui me ouvindo, grandes propriedades de terra, grandes concentrações de terra. E quando eu falo grande, é grande. Uma grande fazenda é maior do que muita cidade por aí. Pra você ter uma ideia, se você é carioca, eu vou te dar uma ideia melhor. Meu grupo é majoritariamente carioca. Você conhece o bairro de Campo Grande? O dia inteiro era uma fazenda. O bairro de Campo Grande, isso é um latifúndio. Beleza? Pois é. Assustador, não? E você tem no país, a gente não tem malha ferroviária. O que é malha ferroviária? Trem. Não tem uma grande quantidade de trilhos para escoar o alimento. Então você produz a maioria dos alimentos num lugar só, numa fazenda gigantesca, lá no centro do país, geralmente, centro-oeste, ali, mais ou menos. Mas se espalha por o Brasil, tem várias questões ali envolvendo isso. E você escoa essa produção, ou de navio, bem pouquinho de trem, mas majoritariamente de caminhão. Caminhão que precisa de estrada, estrada precisa de manutenção, que engarrafa coisa, que é mais lento, que é mais caro, que carrega menos comida e que demora. Se você vai estar aqui no Rio de Janeiro, que é na ponta, centro-oeste lá no centro, vem o alimento para cá, ele já vem quase estragando, se não estiver cheio de aditivos químicos, ele vem mexido por causa do calor e todas as questões, pode ter risco de acidente. E aí pensando de forma capitalista, você, meu caro capitalista, se o capitalismo diz buscar eficiência de produção e não somente um lucro, e não se busca o livre mercado, uma concorrência séria e não somente monopólio, desde quando isso é eficiente? Ou seria a busca de lucro pura e exclusivamente exportar para fora? Diga-me a verdade, você que está me ouvindo tem a consciência da realidade. O Brasil, ao contrário como o de outros países, possui quase ele inteiro uma malha de terra cultivável. Nosso solo é muito fértil. O clima também é variado. Quase todo estado tem uma variação de clima ali. O Rio de Janeiro tem locais frios, tem lugares mais quentes, tem montanha. A gente tem plenas condições de distribuir a produção de alimentos em menores agricultores. Por exemplo, se tiver produção de alimento no Rio de Janeiro, melhora a qualidade do alimento, mesmo que continue vindo do centro-oeste por causa da massa de pessoas, você melhoraria a facilidade de trazer, de escoar a produção através de caminhões, deixaria o alimento mais barato e não precisaria de tanto agrotóxico para produzir, porque também muito do que se faz as pragas se multiplicarem é a monocultura. O que é a monocultura? Cultivar uma coisa só. Um outro elemento importante. Por que não fazer alternação de culturas? Porque dá trabalho e não dá tanto dinheiro. Então não existe um interesse do agronegócio, que é pop, que é tudo, em de fato manter a qualidade do alimento para você. Porque ele quer lucro a todo custo. Sabe o que é o mais engraçado, meu caro ouvinte? Todas essas medidas, como distribuição, a própria reforma agrária, que é importante, eles cederem um pouquinho de terra para novos produtores e distribuir a produção, melhorando a qualidade, melhorando a técnica, criando concorrência. O capitalismo diz que a concorrência gera disputa e a disputa gera melhora na qualidade. Então, uma reforma agrária aumentaria a concorrência e deixaria também, por consequência, as técnicas, tecnologias e busca por métodos melhores de cultivo e respeito à terra. E tudo isso precisa também de subsídio do governo. O agro é tão grande porque ele tem muita isenção de imposto, muito empréstimo e muito incentivo governamental. O governo dá dinheiro para esses produtores manterem a produção. E ele é responsável por parte dessa produção porque a produção de alimentos é um dos principais meios de preenchimento do PIB brasileiro. Se é uma questão econômica de Estado, o Estado é responsável também por parte dessa produção. Então, se ele também cuidar dos menores e médios produtores que se escoariam pelo Brasil, todos os alimentos melhorariam. Portanto, a culpa não é só do seu governo, não é só do presidente que está lá, a culpa é tanto dos legisladores, de bancadas que têm interesses, como de práticas de mercado que vão contra, inclusive, o próprio capitalismo, que valoriza o monopólio, a monocultura, a concentração de terras, de riquezas, uma visão totalmente voltada para transformar alimento em produto. E eu vou adicionar a terceira camada, você, meu caro carioca, que está assistindo o meu vídeo. Um breve relato sobre a nossa situação. O alimento está mais caro. É culpa do Lula. Ai, meu Deus do céu. Eu confesso, galera, você pode acreditar em que você quiser. Se fosse o Bolsonaro no poder também, seria a mesma coisa. Nesse sentido
de análise. Um país ele é muito grande, tem muitas coisas que são responsáveis, e você ficar nessa coisa de timinho, achando que é culpa um do outro, culpa do outro, culpa do outro, você nem estudar, te faz fazer um papel de ridículo que não parece que você está fazendo papel de ridículo, porque tem várias outras pessoas fazendo papel de ridículo junto com você. Tudo que acontece num país tem múltiplos fatores, múltiplos agentes e precisa ser analisado e compreendido no seu todo. Primeira coisa, tivemos queimadas terríveis que aumentaram muito o preço dos alimentos. Segundo, a produção já deixa mais caro. Nós tivemos taxas, o dólar aumentou, a gente está sendo taxado, isso aqui e tudo mais. Existem sempre consequências maiores que mexem com tudo e principalmente escolhas dos próprios empresários. Porque não existe uma regrinha que obriga eles, por exemplo, a baixarem o preço quando a situação melhora. Um exemplo paralelo bem rápido é que os postos de gasolina não repassaram a diminuição do preço dos barris, ou seja, era para estar mais barata a gasolina, mas só que as empresas de posto de gasolina não quiseram baixar o preço, mas aumentam quando a situação está difícil. E o que eu quero falar aqui nessa terceira camada? O Rio de Janeiro não é autossuficiente para os seus alimentos. Ao contrário de São Paulo, que tem muita produção alimentar, quando, por exemplo, tem um problema climático e é difícil pegar dos grandes latifúndios e tal, São Paulo tem produção interna do estado para suprir e alimentar a sua população. O Rio de Janeiro, em 1984, em Irajá, fundou o SEASA, como parte de um plano nacional de criar centrais de abastecimento de alimentos, como diz a minha fonte aqui. À primeira vista, parece uma excelente ideia. Concentrar a produção, concentrar a distribuição, garantir fluxo constante, facilitar a logística. Mas na prática, o SEASA afastou o Rio da produção agrícola local. Tem mais, isso foi uma escolha centrada. Foi-se escolhida uma elite empresarial que o Rio de Janeiro não produziria alimentos, ele seria importador. Ele compraria alimentos para si. E quando acontece algo de errado com os alimentos nas grandes fazendas, a gente não tem como suprir. Então o alimento aqui no Rio de Janeiro é mais caro do que na maioria dos outros estados do Brasil. E de qualidade inferior também, porque a gente tem pouca oferta, pouca variedade. E não tem o produtor local a ponto de chegar no supermercado para a gente ter um alimento mais fresco, que foi produzido mais perto. Entendeu? Mais uma camada importante. Escolhas políticas e sociais de organização da sociedade influenciam como a gente lida com a comida hoje. Como o nosso estado é um dos piores estados em questão de alimentação. Resultado disso, preços altos, vulnerabilidade alimentar. Não foi uma escolha voltada para a eficiência. Foi uma escolha política, acima de tudo. Eu não gosto de política, mas a política gosta de você. E a política vai estar o tempo todo mexendo com você, te manipulando. Igual um boneco, porque você não gosta de política para conhecer o que realmente acontece. Uma pena, não? Então, essa quarta camada, nesse vídeo que deve estar grandão aqui, dentro de todo esse cenário político, a gente precisa resistir. Portanto, a gente precisa se apropriar de uma alimentação saudável. Se você tem condições financeiras, tente comprar de um produtor local, que existe no Rio de Janeiro, mas ele não tem incentivo. Ele não faz parte da distribuição do SEASA, os mercados não acham interessante incluir esses alimentos ali, porque é difícil competir com uma agroindústria gigantesca que tem incentivo fiscal do governo, e a gente começa, de fato, a partir dessa resistência, a estabelecer não mais alimentem todos, mas façam todos se apropriar da hora de comer. Comer é algo importante, comer bem é fundamental. E quando você une o comer bem com uma questão social, de ter uma família junto, sentada conversando, de ter amigos compartilhando momentos, a comida ela transcende a um significado de fato manter laços e representar uma das coisas mais ricas que a humanidade pode ter. E aí que entra a quinta e última camada, uma valorização cultural, de fato. A gente tem histórico, a receita de vó precisa se manter, ela não pode ser substituída pela lasanha só de forno. A vida está muito rápida, mas precisa ter momentos de que a comida bem preparada, de que a tradição, a ancestralidade culinária precisa ser preservada. A gente tem também outras alternativas. Aí começa a entrar também, para finalizar, dentro dessa camada, uma série de ações, que inclusive eu pretendo promover em médio prazo. Hortas comunitárias. Você precisa produzir o seu próprio alimento. Você pode ser produtor de alimento para si e para a sua comunidade. Sua comunidade tem terreno, você tem quintal, se junte, plante uma horta. Plante alimentos, se troquem entre si. Pratiquem a soberania alimentar a partir da produção do próprio alimento, para não depender tanto do supermercado, para não depender tanto de SEASA, tanto de agroindústria. Outra coisa, punks. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Plantas alimentícias não convencionais. É a bertalha, são plantas que você acha na rua e você pode se alimentar bem disso. E você faz comidas muito gostosas com ela. E assim vai. Almoços conjuntos,
ensinar essa galera a cozinhar, fazer o básico, enfim. Mas eu acho que muito tá, de fato, a gente fazer hortas em casa. Todo mundo que pode precisa plantar um pouco de alimento. Precisa se apropriar da própria comida. Tomar conta daquilo que come. Ter ideia na sua própria mão do controle da produção, do plantar ao colher à mesa. Para, de fato, bater no peito e dizer: eu tenho liberdade a partir daquilo que eu como e eu expresso essa liberdade sendo soberano perante a minha alimentação. Não somente tendo saúde, mas tendo dignidade, acima de tudo. Transformando a comida num dos maiores atos de liberdade que você pode alcançar. Por isso, cada refeição é um gesto político. Cada horta comunitária, uma trincheira. Cada receita ancestral compartilhada, um pedaço da nossa história de vida que é recuperado. Não apenas nutrindo o corpo, mas cultivando um futuro de união, dignidade e muita fartura. E é isso, pessoal. Até mais.